Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Vamos dar sequência nas nossas aulas de fundamentos e agora eu decidi voltar num tema que eu abordei um pouquinho mais rápido, que é o uso do ponto de fuga. Então eu vou fazer algumas demonstrações para vocês aqui na telinha do Illustrator para explicar um pouquinho melhor como a gente usa o ponto de fuga e o que é o ponto de fuga. Qualquer dúvida ou questão que fique depois dessa aula, eu peço que vocês deixem aí nos comentários. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho de ponto de fuga e perspectiva. Eu tenho aqui esse exemplo para ilustrar para a gente, para ficar um pouquinho mais fácil. Estou usando aqui o Illustrator, um programinha do Adobe para editar imagens. Nesse caso, eu decidi colocar o mesmo objeto, um cubo bem simples, acima do olhar de quem está vendo esse desenho, abaixo do olhar, à esquerda e à direita desse olhar. Mas como assim? O que define acima, abaixo? Como que a gente faz essa perspectiva? Primeira coisa que eu preciso entender, a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? Basicamente é ela que vai colocar para a gente a altura do olhar do observador. Então, se eu tenho o olhar aqui nessa altura, é porque aqui está a minha linha do horizonte. O que representa a linha do horizonte? Ela é aquela linha que vai literalmente dividir para a gente lá no fim do nosso olhar, o que está acima do nosso olhar e abaixo do nosso olhar. Então, se eu estou numa praia, aqui acima vai estar o céu e aqui abaixo o mar e a areia. Para dar um exemplo um pouquinho melhor, vamos olhar aqui esse desenho. Imaginem que nesse caso, a nossa linha do horizonte ia estar aqui. Então, a gente tem, nesse caso, o que está abaixo da linha do horizonte. O que é abaixo da linha do horizonte? A rua, a sarjeta, as partes que estão abaixo do nosso olhar de cada uma dessas casas e acima da linha do horizonte, os telhados, os postes. Então a linha do horizonte é literalmente essa linhazinha onde vai dividir céu e chão para a gente, ok? Bom, uma vez que vocês compreenderam a linha do horizonte, vou voltar aqui para o nosso exemplo então. Essa é a nossa linha do horizonte nesse caso. O que é, então, o ponto de fuga? Ele é a localização do olhar de quem vê essa cena. Nesse caso, eu estou posicionando o olhar aqui. Então, quando esse carinha que está com o olho nessa cena, ele está observando a cena daqui, quando ele olha um cubo acima dele, o que ele vai ver? A faixa, aqui, a face, debaixo desse cubo. Quando ele olha um cubo ao lado do olho dele, ele vai ver a lateral desse cubo. Quando ele olha um cubinho para o outro lado, ele vai ver a outra face desse cubo, a outra lateral. E quando ele olha um cubo abaixo do olhar dele, ele vai ver a face superior. Aí vocês podem me perguntar, por que então, além de desenhar a face de cima, de baixo, de um lado e do outro, a gente também tem desenhado a face da frente? É porque esse olhinho aqui, o olhar do observador, eu só coloquei ele aqui desenhado dessa maneira para exemplificar a posição. Mas imagina que ele está fora da tela, que ele está saltando da tela. Imagina que esse olhar, ele está onde você está agora sentado olhando essa aula. Está de frente para tudo isso. Então você consegue ver a face da frente e, no caso, o cubo acima, a face de cima, o cubo abaixo, a face... Aliás, desculpa, o cubo acima, a face de baixo e o cubo abaixo, a face de cima, ok? Uma outra coisa importante quando a gente considera aqui um ponto de fuga. Quando a gente tem só um ponto de fuga, que no caso é só o olhinho aqui, as faces aqui que estão abaixo aqui do cubo, acima do cubo e nas laterais, elas têm aqui uma distorção, que é a nossa perspectiva, que eu vou mostrar depois como é que a gente cria. Mas as faces que estão de frente, elas vão estar totalmente retas, no caso de um ponto de fuga. Então eu tenho aqui as linhas verticais e horizontais 100% retas. O que vai mudar? As linhas diagonais desse cubo. Como assim? Olha aqui como é que a gente usa então o nosso ponto de fuga. Aqui é a linha do horizonte, certo? Onde está localizado a altura do nosso olhar. Vou tirar a linha do horizonte
para ficar um pouquinho menos de informação. E lembra que o olhar aqui do observador é o ponto de fuga. Eu sei que, por exemplo, essa caixinha, esse cubinho acima aqui do olhar dele, a face da frente ele está vendo normalmente. E eu sei que ele vai ver a face de baixo. Mas como? Eu vou puxar uma linha na diagonal que vai sair do olhar dele até tocar a bordinha do cubo. Vou puxar aqui para o outro lado a mesma coisa, uma linha na diagonal, saindo aqui do ponto de fuga do olhar dele até tocar a bordinha do cubo. É isso que vai me dar essa lateral aqui do cubo. O mesmo acontece para todos os outros exemplos. Então a gente puxa do ponto de fuga as linhas que correspondem às laterais, que estão aqui sofrendo influência da perspectiva. Como eu falei para vocês, aquilo que está de frente para o olhar, quando a gente trata de apenas um ponto de fuga, vai estar sempre retinho, tanto a linha vertical quanto horizontal. Mas as linhas que estão sofrendo a interferência do ponto de fuga, essas faces que parecem estar mais próximas da gente, depois ficam mais distantes, elas vêm sempre da direção do ponto de fuga. Bom, vamos dar um exemplo aqui um pouquinho mais interessante. Vamos para aquela cena lá que eu tinha desenhado. Eu desenhei essa cena, então, usando o ponto de fuga. Como? Olha ali onde está o nosso ponto de fuga. Lembra que eu falei que a linha do horizonte ia estar localizada nessa região? Então aqui eu tinha um ponto de fuga e para desenhar essa cena, eu comecei a puxar várias linhas na diagonal que pudessem me ajudar a desenvolver a cena. Então, olha só, vou tirar aqui as linhas do ponto de fuga e colocar para vocês acompanharem. Olha como a sarjeta é feita através dessas linhas do ponto de fuga. Olha como o topo dos prédios, aqui ou aqui, é feito através dessas linhas do ponto de fuga também. Ou mesmo aqui as indicações de uma porta, como tem aqui, de um muro mais baixo. Olha como todas essas linhas que parecem estar cada vez mais distantes da gente, vêm do ponto de fuga, sempre sai do mesmo ponto. Eu só vou puxá-la mais alta, mais baixo, dependendo do objeto que eu preciso desenhar. E olha as laterais. As laterais da casa, do muro, do prédio, estão sempre totalmente retas, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, aquilo que está sofrendo influência do ponto de fuga, a face do prédio que parece que está distante da gente, que está se afastando até a sarjeta, elas estão saindo aqui do ponto de fuga e aquilo que parece estar de lado, né, nesse caso, que é exatamente correspondente ao nosso olhar, que não está simplesmente indo em direção ao ponto de fuga, está totalmente retinho. Olha aqui todas as verticais desse desenho. Olha como todas elas estão 100% retinhas, assim como as laterais aqui, as linhas horizontais. Pratiquem o desenho com um ponto de fuga, tentem usar aqui esses recursos que eu falei, lembrem da posição dessas linhas e qualquer coisa é só deixar as dúvidas. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.